Olá, queridos, graça e paz. Eu me chamo Caio Aleph. Você está aqui no nosso canal, onde nós vamos compartilhar coisas espirituais, verdades espirituais que vai te edificar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa a notificação. Se você já é inscrito, então deixa o seu like aí, compartilha. Eu quero trazer uma palavra para você nesse dia que vai abençoar a sua vida. Olha só, você sabia que quando você se consagra ao Senhor, algumas coisas passam a acontecer? A sua decisão de se consagrar, ela vai além do que você vê naturalmente, mas ela diz ao mundo espiritual que você está se separando para o Senhor. Exatamente isso. Consagrar significa se separar ao Senhor. Quando Deus queria visitar o povo, lá em Êxodo, ele vai dizer o seguinte: Moisés, avisa para o povo se consagrar, se separar, se santificar, que significa se separar, se desligar daquilo que é distração, se desligar daquilo que pode distraí-los, porque amanhã eu descerei no meio deles. Então, quando você consegue receber esse entendimento, você coloca em prática de decidir se consagrar, coisas acontecem na sua vida. A primeira coisa que acontece é que você vai estar com seu coração aberto e vai estar sensível para aquilo que Deus ele quer comunicar a você, aquilo que Deus ele quer fazer em você e através de você. Olha só, a primeira coisa que acontece de fato quando você decide se consagrar, você começa a desejar aquilo que Deus deseja. Pastor, como assim? Quando você entra na atitude de se consagrar, você entra na prática da consagração, você tem o seu espírito sensível, a sua sensibilidade espiritual, ela fica sensível e você começa a se importar com aquilo que Deus se importa. Você começa a fazer aquilo que Deus está fazendo. Você começa a desejar aquilo que Deus deseja, porque o seu coração começa a ficar sensível e se conecta com o coração de Deus. Lembra, Jesus ele só fazia o que viu o Pai fazer e falar, e por isso ele reproduzia. Quando nós nos consagramos, nos desligamos de tudo, nos separamos para o Senhor, nós começamos a desejar e a reproduzir, a fazer aquilo que Deus faz e falar aquilo que Deus ouve. Amém? Essa é a primeira coisa que acontece quando você jejua, quando você ora, quando você se consagra. A segunda coisa que acontece quando você entra no processo de consagração, de separação, é vencer as tentações. Toda tentação que você não tinha força para vencer, que você não conseguia passar por ela, mas sempre caía, sempre reprovava nelas, você começa a ter força para vencer. Por quê? Porque você começa a conhecer o coração do Pai, você começa a desejar aquilo que Deus deseja, e nisso a tentação, a prática do pecado, ela não consegue te dominar. Olha só que coisa interessante. Toda manifestação de pecado ou toda prática de pecado está expressando a falta de algo. Uma pessoa que ela é presa nos vícios, ela é carente naquela área e ela está procurando algo que possa suprir aquela necessidade. É uma falta de plenitude. Amém? Pessoas que são presas na pornografia são pessoas que têm naquela área falta de plenitude, ou seja, ela não é completa. Então, quando você se consagra, o que acontece? Você vence a tentação, porque você se torna completo, o poder de Deus te completa, a graça de Deus te completa. E na tentação, nesse ambiente de tentação que você carrega, digamos assim, que você não consegue vencer, é como se a graça de Deus invadisse você, de fato ela invade, e ela te faz vencer. Ela fala: aí, aqui você não conseguia, mas a partir de hoje você consegue, porque você decidiu se separar. Ou seja, você se entregou a mim por inteiro. Então quem vai te fazer vencer sou eu, o próprio Deus. Amém? A segunda coisa que acontece quando você se consagra é a sua fé aumentada. Você começa a estar sensível, você começa a ser preenchido da fé do tipo de Deus, que chama a existência as coisas que não são
como se já fosse. A sua fé, ela é acrescentada. A Bíblia diz que Deus, ele dá uma medida de fé a cada um. Mas quando você se consagra, a sua fé começa a ser aumentada, começa a ser ampliada. E você não tem mais aquela fé rasinha, não. Agora, de fato, você está num processo de crescimento, onde a sua fé é a fé que move montanhas. Amém? Olha só, o quarto segredo que acontece quando você se consagra é: Deus te dá revelações e instruções. Exatamente isso. Quando você está separado para Deus, a tentação não mais te domina, você está cheio de fé, Deus, ele te dá instruções, Deus, ele te dá revelações, Deus, ele mostra a você os desenhos proféticos. E você está tão preenchido da fé, você não tem nada que te prende, você consegue receber de Deus e dar uma resposta àquilo que Deus, ele te dá. Sabe, quando você se consagra, você fica sensível, porque não tem nada no mundo natural que consiga te distrair. Mas pastor, eu estou em consagração, mas eu vou trabalhar sim. Mas o seu espírito está tão ligado em Deus que nada consegue te distrair. Então você recebe as instruções de Deus, você recebe as revelações de Deus. Se a gente for ver em Atos, os apóstolos recebiam as revelações de Deus no tempo que eles estavam em jejum e em oração. Glória a Deus. A quinta coisa que acontece, você recebe poder para expulsar os demônios. A Bíblia diz que tem caças de demônios que não saem senão por jejum e oração. Quando você se consagra, você tem a sua fé aumentada, você vence as tentações, você recebe as revelações e as instruções de Deus e o poder para expulsar os demônios, a autoridade para expulsar os demônios. Então você recebe de Deus como você deve executar. Olha só que coisa preciosa. Deus, ele te dá estratégias para vencer o inimigo. Deus, ele te dá estratégias para você botar o cão para correr, simplesmente porque você decidiu se separar para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Sexta coisa que acontece com você quando se consagra: você se torna sensível e se permite ser usado por Deus. Você de fato declara ao Senhor quando se consagra: Senhor, eu sou um vaso nas tuas mãos e o Senhor pode me usar como quiser, da maneira que o Senhor quiser. Quando a gente costuma viajar para ministrar em alguns lugares, a gente faz o quê? A gente entra no período de jejum, de oração, de consagração, para nós entendermos aquilo que Deus, ele quer fazer naquela cidade, naquela igreja. Tem uma coisa, eu particularmente, eu não só ministro pessoas, eu ministro lugares. Toda vez que eu vou ministrar, Deus me dá uma palavra para o lugar, uma autoridade para liberar decretos sobre aquele lugar. Não o lugar igreja em si, mas a cidade, o bairro, a localidade. Então, quando eu entro em jejum e consagração, em oração, meditação da palavra, Deus, ele começa a dar instruções para aquele lugar. Ele começa a trazer, é como se Deus, ele te colocasse uma armadura, uma farda, falasse: olha, Caio, você vai fazer isso, isso, isso. O seu papel como soldado é fazer isso. Ele nos dá um comando, nós manifestamos esse comando. Amém? Então nós nos tornamos sensíveis para ser usado por Deus. Não usar a Deus, mas ser usado por Deus. Amém? Sétimo passo, nós nos tornamos mais humildes. Pastor, humilde é o quê? É ser pobre? Não tem nada a ver com isso, né? Existem pessoas que acham que humildade é o seu status financeiro. Humildade é um coração ensinável. Então, quando você se consagra, você permite que o seu coração seja ensinável. Você permite aprender. Você escuta outras pessoas espirituais e permite que elas sejam canais de Deus para te ensinar algo. Você se torna com o coração aberto para ser ensinável. Isso é humildade. É um coração que está disposto a aprender e admitir quando erra. Amém? Oitavo segredo
é o que? Ter bom ânimo. Quando você jejua, quando você se consagra, quando você ora, quando você se prepara para o Senhor, o óleo de alegria é derramado sobre a sua vida. Você não anda mais como um derrotado. Você não anda como alguém que só anda para baixo. Não, você recebe o óleo de alegria do Senhor sobre a sua vida. Bem, você escuta os pássaros aí, ó. Isso daí é uma alegria, querido. Tem pessoas que moram na cidade e é a barulheira de carro, disso para cima e para baixo. Aqui não. A gente mora na chácara e é uma alegria isso daqui. É onde nós temos para nos consagrar. Então o que acontece? Nós ouvimos os pássaros, às vezes os cachorros latindo, mas é um lugar de paz, um lugar que traz ânimo. Amém? Um lugar onde nós temos contato com a criação e com o Criador. Aleluia! Próximo passo. Passo número 9, segredo número 9 que acontece quando você recebe a revelação de consagração e decide se consagrar. Você flui no fruto do Espírito. Você começa a manifestar. O fruto do Espírito não é para o seu próximo. O fruto do Espírito não é para o seu espírito. O fruto do Espírito é para proteger a sua alma. Então, quando você se consagra, o fruto do Espírito ele é ativado dentro de você. Ele começa a se manifestar e você começa a expressar Cristo através do fruto do Espírito. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem. Compartilhe, se inscreva, curta, coloque aqui no comentário as experiências que você tem quando você decide se consagrar ao Senhor. Ou alguma experiência que você teve que foi marcante quando você disse: Senhor, hoje eu me consagro ao Senhor. E você passou um dia totalmente conectado somente com o Senhor. Coloca aqui nos comentários. Vamos nos alegrar juntos e edificar a nossa fé com aquilo que Deus tem nos permitido viver. Amém? Beijo no seu coração. Até a próxima. Fica na paz.